Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem, esteja em segurança. O assunto da videoaula de hoje, para o dia 23 de julho, é o caderno de atividades 4 para a turma do nono ano, a matéria de aplicação matemática. Para quem lembra ainda de mim, eu sou o professor Otávio, a gente tem uma aula por semana, sempre na quinta-feira. Anteriormente, eu já coloquei algumas videoaulas de outros professores sobre o conteúdo, algumas sobre volume, como calcular o volume. Hoje eu vou fazer um comentário geral sobre todas as questões envolvendo aqui o caderno de atividades de aplicação, tá? No caso, aqui a primeira parte envolvendo grandezas e medidas, a gente tem exemplos de como determinar o volume. Aqui a gente tem uma análise de uma figura do prisma. A ideia principal, como é que a gente identifica o prisma? Ele tem duas faces que a gente pode chamar de base, no caso base superior, base inferior. E a gente tem as faces laterais envolvendo essa figura. No caso do prisma, ele pode ter base quadrada, base triangular, como aqui na segunda figura. Dependendo do tipo de base, a gente coloca o nome do prisma. O tipo de base determina o nome do prisma. Prisma de base quadrada, prisma de base triangular, e assim vai. Aqui você tem o nome dos elementos que compõem um prisma. As bases, superior e inferior, a aresta, são vamos dizer, as linhas que formam as faces. As faces são as figuras que a gente consegue observar nesse prisma, ou retângulos ou triângulos. No caso da figura 1, são quadrados, também envolvendo a base superior e inferior. E aqui tem uma dica de como calcular o volume de um prisma. Primeiro a gente tem que identificar qual que é a área da base, qual que é a figura que representa a base. Para determinar a área da base, a gente precisa conhecer, às vezes, o comprimento, largura e altura. Algum desses elementos para determinar a área da base. E depois disso multiplicar pela altura, a altura do sólido geométrico que estiver aparecendo do prisma. São 3 dimensões, então, que a gente considera: comprimento e largura para definir a base e a altura desse sólido geométrico, desse prisma, para determinar o volume, tá bom? Não confunda com a altura da face ou com a altura do sólido geométrico do prisma, tá bom? Usam o mesmo nome, mas não representam a mesma coisa. Continuando. Aqui tem uma comparação. Para determinar o volume de um prisma qualquer, no caso aqui, nesse exemplo, ele está comparando um prisma de base quadrada, um paralelepípedo, e depois um prisma de base triangular. Notem que as medidas que estão aparecendo ali é para determinar o valor do A, do B e do C. Então, no caso, o A pode ser o comprimento, o B pode ser a largura e o C a altura. Quem já estudou a área do triângulo pode também falar que aquele B representa a altura do triângulo. Tudo bem, desde que não confunda com a altura do prisma, tá bom? Então, se a gente analisar aqui separado só o prisma de base quadrada ou o paralelepípedo, tem 3 medidas destacadas aí: o valor do A, o valor do B e o valor do C. Comprimento, largura e altura. São 3 dimensões, tá? Para determinar o volume, então a gente primeiro determina a área da base. A base depende do comprimento e da largura. O comprimento está representado pela medida, o valor de A, e a largura é representada pelo valor de B. Então, no caso de um retângulo, a gente faz A vezes B, comprimento vezes a largura. Para determinar o volume, depois disso, a gente multiplica o resultado que a gente obteve da área da base pelo valor da altura, que é representada pela letra C. Essa é a altura do sólido geométrico, no caso aí do paralelepípedo. A vezes B representa a área da base, o C representa a altura. Então a gente tem 3 dimensões para considerar no volume. Depois de multiplicar isso tudo, a gente obtém o volume do paralelepípedo. Se a gente for comparar voltando um pouquinho aqui, agora com o prisma de base triangular, se ele envolve as mesmas medidas,
O A é o comprimento, o B a largura e o C a altura. Quando a gente determina a área da base, no caso do prisma de base triangular, é base vezes altura dividido por 2. Comprimento vezes largura dividido por 2. Pode ter esses dois entendimentos aí. Quando a gente faz isso, a gente utiliza a mesma lógica de dividir por 2 no volume. A gente pode entender que para um prisma que tem um paralelepípedo ali, o comprimento A, a largura B e a altura C, um prisma de base triangular com essas mesmas medidas vai ter metade desse volume. Lembrando porque, no caso, a área da base representa metade em comparação ao quadrilátero, tá? Se a gente comparar um quadrilátero e um triângulo, nesse caso aí, o triângulo representa metade da área do quadrilátero. Então, quando a gente fala do volume de um prisma de base triangular, a gente utiliza as mesmas medidas, A para o comprimento, B para a largura, C para a altura. A única diferença é que sempre vai estar aparecendo dividido por 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham assistido isso nas outras videoaulas, outros professores colocando esse tipo de conteúdo. Outro sólido geométrico que a gente pode determinar o volume com o nosso estudo aqui, então é o cilindro. A gente depende do volume, calcular o volume, depende então da área da base e a altura. Só que quando a gente fala do cilindro, a área da base é representada por um círculo. Então, para determinar a área do círculo, que a gente observa, a gente utiliza aquela fórmula do π vezes o raio, a medida do raio ao quadrado, e para determinar o volume ainda multiplica pela altura do cilindro, tá bom? Então a gente precisa lembrar desses conceitos. O π é uma letra grega, representa um número irracional, 3,141592 e mais infinitas casas decimais. Essas casas decimais não apresentam repetição após a vírgula, não apresentam período. Então, se é um número decimal com representação infinita, se ele não tem período, se ele não tem repetição após a vírgula, a gente considera esse número irracional. A relação, então, do volume do cilindro com o volume do cone. O que acontece se a gente fazer um experimento? Se a gente tem a mesma base para o cilindro e para o cone, e a mesma altura, o que acontece? A gente precisa de três medidas do cone, 3 medidas do volume do cone, para conseguir encher um cilindro. Se a gente pegar 3 medidas do volume, uma experiência, se a gente conseguisse um copo na forma do cilindro, outro copo na forma do cone, se ele tem a mesma área da base e a mesma altura, o que vai identificar uma relação aí de medidas? O volume que cabe dentro desse cone, a gente pode colocar 3 vezes dentro desse cilindro. A gente pode, então, identificar o seguinte: o cilindro é 3 vezes maior o volume dele em comparação com a do cone. Então, usa a mesma relação, área da base vezes a altura, para determinar o volume. Área da base vezes a altura. Só que a gente divide por 3. A gente precisa de 3 cones, 3 volumes do cone para encher um volume do cilindro. Então, essa é a relação de dividir por 3. Da pirâmide, a gente ocupa esse conhecimento também. Se a gente tiver um prisma com 2 bases, tá? Vamos fazer essa comparação. Usa a imaginação com força, eu vou voltar um pouquinho. Esse prisma que está aparecendo aqui no começo, o prisma de base quadrada, do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Se ele tiver a mesma área da base e a mesma altura dessa pirâmide aqui, o que eu vou fazer em comparação? Eu vou imaginar o seguinte: se eu conseguir encher o volume dessa pirâmide 3 vezes, eu consigo completar um volume do prisma. Então, de novo, eu tenho uma relação de ser 3 vezes menor. Então, para determinar o volume de uma pirâmide, eu preciso saber da área da base e da altura. Depois de determinar isso, eu divido esse valor por 3. Tá ok? Aí, no caso, já que se trata de um triângulo, a gente ainda divide por 2. Aí vocês podem ver essa relação aí. Área da base vezes a altura dividido por 6. Atenção agora. Primeiro dividir por 3, porque a gente precisa de 3 volumes,
3 volumes envolvendo uma pirâmide para encher o volume de um prisma. Então, por isso é 3 vezes menor. A relação de área, que nem eu já tinha falado no começo, quando a gente compara a área de um quadrilátero e de um triângulo, o triângulo é metade da medida envolvendo o quadrilátero. Essa ideia de metade é uma divisão por 2. Então, podem olhar aí agora na tela essa comparação. A ideia de 3 vezes o volume, e na fórmula, quando a gente compara a área de um quadrilátero e de um triângulo, um é metade do outro. Então, por isso, quando aparecer essas medidas para vocês, tem uma explicação de onde ela está saindo. Eu estou explicando dessa forma de grosso modo para vocês só lembrarem que vai ser, então, o volume da pirâmide depende da base, da altura, comprimento, largura e altura, só que dividido por 6, tá, pessoal? Ela ocupa um raciocínio parecido com o do cone, de ser 3 vezes menor. Só que no cálculo envolvendo a fórmula, a gente ainda compara o triângulo com o quadrilátero. A ideia desses, se eles tiverem o mesmo comprimento, largura e altura, então a ideia do comparar o quadrilátero e o triângulo, um é metade do outro. Por isso, então, 2 vezes 3 ali embaixo. 6. O que eu coloquei aqui para vocês? Fórmulas para lembrar como é que se calcula a medida de área. Quando a gente fala do quadrado, é lado vezes lado, ou L ao quadrado, como vocês estão fazendo a leitura. Além disso, do retângulo, base e altura. Base vezes altura determina a área de um retângulo, ou comprimento vezes largura. Vocês podem lembrar isso de aulas anteriores, às vezes do 8º, do 7º, do 6º ano. Para calcular a área do triângulo, então, base vezes altura dividido por 2. Se a gente tivesse um quadrilátero com a mesma base, com a mesma altura, a gente pensaria que o triângulo representa metade dessa área, por isso a divisão por 2. Aqui tem uma fórmula de como calcular a área de um pentágono. Então, a gente decompõe esse pentágono, que tem 5 lados, em vários triângulos. Ao todo, são 5 triângulos. Um deles, para a gente analisar, a gente ainda fez o traço da altura desse triângulo. Você pode pensar que é a distância do centro até esse ponto médio aqui do lado do pentágono. Essa altura aí, esse valor e a medida do lado, representada por B, representam a área de um pentágono. A gente multiplica por 5 para entender que são 5 triângulos aí nessa decomposição. O hexágono segue a mesma lógica. A gente precisa identificar a quantidade de triângulos que tem para compor esse hexágono, são 6. E cada triângulo que está representado aí tem a medida da base e a medida da altura. Nesse caso aqui do desenho, o B representa o tamanho do lado do hexágono, o H está representando a distância do centro até esse ponto médio do lado aqui. No círculo, como calcular e determinar a área do círculo, AC? A gente precisa utilizar o valor do π, geralmente a gente usa o valor aproximado de 3,14, multiplicando pela medida do raio. Então, pessoal, na atividade 1, vocês vão fazer a leitura da questão, vocês vão ter que identificar quais são os elementos de comprimento, largura e altura envolvendo essa figura. A ideia, primeiro, para determinar o volume, é calcular a área da base e depois multiplicar pela altura. Se der tudo certo, vocês vão ter uma correspondente, o volume, vocês vão assinalar uma das alternativas. No item 2, na questão 2, vocês vão aplicar o mesmo conhecimento, determinar a área da base e depois multiplicar pela altura. O volume que vocês vão obter, vocês vão assinalar aí para mim qual das alternativas representa o volume. Aqui tem uma leitura explicando mais ou menos qual o conhecimento que a gente vai estar aplicando sobre álgebra nas questões a seguir. Na questão 3, então, de novo, fazer uma leitura da questão 3. Tem uma informação importante. A cobertura dessa pintura é de 36 metros quadrados para 1 galão de tinta. Então, a ideia, primeiro, eu acho que vocês têm que observar a figura, vocês têm que conseguir determinar a área total envolvendo essas paredes aqui. Então, imaginando que vai ser só pintada a parte interna desse salão, tá, pessoal? As paredes que vão ficar em exposição, não a parte de fora, só a parte de dentro. E o teto. Além de pintar as paredes, vocês vão pintar o teto.
Faça a leitura aí com muita atenção, ó. Então, o número de galões de tinta necessário para pintar as paredes e o teto. Considere apenas as regiões internas dessa exposição, não a parte de fora. Então, vocês vão ter que determinar a área de cada uma das 4 paredes que vocês estão observando aí. A área do teto é só comprimento vezes largura. O comprimento total aí, 20 metros. A largura, 10 metros. Comprimento vezes largura. Depois que vocês multiplicarem esses valores, vocês já vão ter a área do teto. O único problema que eu coloquei ainda na dica, que vocês não podem esquecer, que a ideia é que a janela e a porta não vão ser pintadas. Vocês têm que determinar a área dessas paredes e depois diminuir ou excluir a área da janela e da parede. Beleza? Eu não posso dar mais dicas, senão provavelmente eu vou acabar dando a resposta. Então, lembrando, o cálculo de área é comprimento vezes largura. Então, vocês vão determinar a área de todas as paredes, vão determinar a área do teto, e depois ainda, somar tudo isso, desconta a área da janela e a área da porta, que não vão ser pintadas. Aí vocês vão fazer uma comparação. Quantos galões de tinta vocês precisam utilizar para pintar toda essa área? Lembrando que para cada 1 galão de tinta, você consegue pintar 36 metros quadrados. Você pode concluir esse exercício utilizando uma regra de 3, fazendo uma comparação de quantos galões são necessários para cobrir a área total. Tá? Questão 4. Aqui a gente tem uma comparação envolvendo uma regra de 3, mas tem que tomar cuidado. Quando a quantidade de trabalho está envolvendo 10 horas por dia, ele constrói uma casa em 120 dias. Se ele trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar menos, ele vai precisar de mais tempo para construir essa casa. Essa é uma regra de 3 inversamente proporcional, tem que tomar cuidado quando montar ela. Também é um assunto das outras videoaulas que eu postei de outros professores. Vocês podem consultar isso daí para não ter dúvida, tá, pessoal? Então, quando vocês montarem 10 está para 120, tem que tomar o cuidado de inverter isso daí quando fazer a outra comparação. 8 está para X. Vai ter uma comparação, vocês vão inverter isso numa fração. A ideia é de inverter uma delas, tá, pessoal? Se tiver ainda alguma dúvida, grava um vídeo para mim ou coloca pedido de uma explicação lá no mural do Google Classroom, tá bem? Na questão 5, também é uma leitura envolvendo o conhecimento de área, 5.100 metros quadrados. Vocês podem utilizar a ideia da razão 2/3 ali e fazer um cálculo envolvendo uma regra de 3, tá? Questão 6. Então, aqui vocês têm que determinar, de acordo com a leitura que vocês têm, as informações que vocês têm, a área de cada quadro deve ter 600 centímetros quadrados. Os quadrados precisam ser retangulares e a largura de cada um deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Além de utilizar a ideia da regra de 3, vocês podem utilizar um sistema de equações aí para determinar essa solução. E, de novo, marcar uma das alternativas. Questão 7 é uma questão comparando altura e sombra. Esse tipo de questão vocês já viram, talvez, no 7º ano. São questões envolvendo semelhança de triângulo, talvez vocês já tenham visto no 8º. Então, é um conteúdo envolvendo revisão. A ideia é que você pode organizar essa comparação com uma regra de 3. Vocês podem comparar, por exemplo, altura com altura. X está para 1,60. Vocês podem comparar o tamanho da sombra. 5 está para 2. Aí, depois de fazer essa comparação, uma regra de 3 multiplica a cruzada, descobre o valor do X. E depois marca uma das alternativas correspondentes. E aqui, na questão envolvendo números, aqui da página 32, são as questões que a gente vai trabalhar hoje, no dia 23 de julho. A gente precisa concluir as questões do caderno 4. Essas questões, o que a gente vai trabalhar? Então, aqui, cálculo de porcentagem. É uma revisão de um conteúdo que vocês talvez já tenham visto até no 6º ano. Vocês podem até não lembrar, mas já foi estudado. Então, aqui vocês vão comparar os valores, no caso da questão 8. O preço que está sendo vendido essa bolsa por R$120, o valor que está saindo com desconto de R$90.
Primeira ideia é determinar o valor do desconto, que é R$30. Esses R$30 representam quantos por cento do total, que é 120? É isso que vocês vão marcar nas alternativas. Na questão 9, vocês vão trabalhar com porcentagem e volume. Vocês vão determinar qual é a fórmula que representa a relação do volume deles. E, por exemplo, na questão 9 ainda, vocês têm que lembrar as medidas que estão aparecendo aí no cubo. A aresta é representada pela medida A. Ela não está aparecendo, mas é de conhecimento de vocês. Quando a gente coloca a ideia da fórmula, trabalhar com a aresta. Então, o cubo A, comprimento, largura e altura. Todas as três medidas estão representadas pelo A. A vezes A vezes A. Isso é para determinar o volume do cubo. Aí vocês ainda têm que fazer essa relação com o paralelepípedo que está do lado. Na questão 10, essas questões envolvendo aqui comparações, em uma loja de informática, Paulo comprou um computador por R$2.200, uma impressora por R$800 e 3 cartuchos que custam R$90 cada um. Os objetos foram pagos em 5 parcelas iguais. Cada valor da parcela em reais foi igual a quanto? Primeira dica, descobrir o valor total que ele gastou na quantidade de tudo que ele comprou. Soma a quantidade do computador, envolvendo o computador, a quantidade envolvendo a impressora, a quantidade envolvendo os cartuchos, soma todo esse valor. Divide por 5, você vai ter o valor da parcela. No caso, nas parcelas que vão ser pagas aí. Na questão 11, aqui, a primeira dica, vocês podem determinar esse cálculo da questão 11 realizando operações envolvendo frações, o que está dentro do parênteses. Soma o valor que está aparecendo ali, 1 mais 1/3, determina qual é esse valor. Para multiplicar, aí você também tem que determinar o valor que está dentro do outro parênteses. No caso, 1 menos 1/3. Determina o valor que está dentro de cada um dos parênteses, depois efetua a multiplicação. Na questão 12, essa comparação da questão 12 aqui, para você comparar frações, vocês têm que ter frações com o mesmo denominador. Então, a dica para desenvolver a questão 12 é trabalhar com o menor múltiplo comum, envolvendo o 8 do denominador, o 12, o 8 e o 6. Vocês vão transformar essas frações em frações equivalentes, com o mesmo denominador. Isso é um conhecimento que vocês trabalham desde o 6º ano. Aí, na comparação, vocês vão determinar qual fração representa o mesmo valor. Isso são frações equivalentes do 6º ano. Esse conhecimento está sendo aplicado no 9º. Eu espero que vocês lembrem. Vocês já estudaram isso. Questão 13, envolvendo o deslocamento. Vocês vão analisar as distâncias percorridas com as informações. Aí vão fazer a leitura e vão determinar o valor que está faltando aí. É uma questão até simples. Vocês vão fazer a leitura, determinar o que está faltando. Questões de geometria. Essa daqui não tem cálculo. Vocês vão colocar uma definição aí. Nessas duas figuras, dos dois triângulos, o ABC e o A'B', C', outro triângulo, o que acontece nessa ampliação, nessa redução? O que se mantém igual, o que se mantém diferente? Então, no caso, vocês têm que determinar o que se mantém igual. Então, nesse conhecimento aqui, vocês vão pesquisar, no livro de vocês tem essas características de triângulos semelhantes. Quando você amplia ou reduz uma figura, o que se mantém, tá bom? Se houver mais dúvidas, de novo, digita lá para mim através do mural do Google Classroom, a gente vai tirar as dúvidas. E se der tudo certo, semana que vem, a gente vai dar início, então, no dia 30 de julho, às atividades do caderno 5, tá, pessoal? Então, hoje a gente conclui o caderno 4, no dia 23 de julho. Se der tudo certo, semana que a gente começa a desenvolver as atividades do caderno 5. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Desculpa se o vídeo ficou muito extenso, mas era para resumir todas as atividades do caderno 4. Tá ok? Muito obrigado. Qualquer coisa, digita para mim alguma dúvida, alguma pergunta envolvendo o conteúdo lá no Google Classroom, na turma do 9º ano C. Muito obrigado por ter assistido até o final.